Então, vamos começar a ver a apresentação das obras de Nietzsche, tá? Porém, antes de falar nas obras dele, e satisfazendo a curiosidade dos ouvintes, eu acho interessante ver alguma coisinha da biografia dele, não é? Da biografia dele. É sempre bom situar, não é? Situar a obra cronologicamente na vida. Então, o nome dele era Frederico Nietzsche. Nasceu em 15 de outubro de 1844, na Saxônia, Alemanha. O pai dele morreu quando Nietzsche tinha 5 anos e produziu nele um impacto profundo. A morte do pai era inflamação do cérebro. Isso é uma coisa muito importante porque parece que foi responsável mais tarde pela própria doença que ele teve e que foi, de uma certa forma, fatal, não é? Também a perda de um irmão deixou traços indeléveis. Eu achei muito interessante esse começo porque tem muito a ver, por exemplo, com a vida de Dostoiévski. Dostoiévski era uma das leituras favoritas do Nietzsche, hein? Dostoiévski também, o pai foi assassinado pelos servos, não é? Quando ele era jovenzinho, também ele recebeu disso um impacto profundo e até um problema de culpa, né? De culpa inconsciente, porque ele teria durante muito tempo desejado a morte do pai, que era um carrasco, né? E também perdeu um irmão. Dostoiévski perdeu um irmão que lhe deixou traços profundos na personalidade, e também tinha uma doença herdada, né? Não necessariamente do pai, mas herdada de família, que era a perda de consciência devido a um morbo, devido a algo que até hoje não tem remédio. Bom, então o Nietzsche, ele faz seus estudos. Ele nasceu em 1844. Quando ele tinha 18 anos, ele entrou no internato, e no internato, onde ele ficou 6 anos. 6 anos. Ele fez o colegial, né, o ginásio e colegial nesse internato. Se interessou muito pela antiguidade greco-latina e deu início ao ciclo universitário, matriculando-se em teologia e filologia na Universidade de Bonn. Para ele, a inflamação cerebral só surgiu no final da vida, no final precoce da vida, enquanto que para Dostoiévski a epilepsia, esse era o nome da doença que o acometia, não é? Havia começado desde os 9 anos de idade e tinha se repetido com intervalos grandes, não é? Durante a vida inteira, tá? Bom, então aqui por enquanto termina o paralelo existencial entre os dois, depois ainda vou ter ocasião de falar mais adiante de algumas semelhanças. Bom, então ele entra na universidade estudando teologia, interessante isso, e filologia, na Universidade de Bonn, que era uma capital, uma cidade importante, uma cidade importante da Alemanha. E ele começa a ler também Schopenhauer, que o influencia bastante, e em 1865 muda de cidade, indo para Leipzig, deixa Bonn, vai para Leipzig e continua estudos de filologia. Ele permanece em Leipzig até 67, né, durante 2 anos, publicando vários trabalhos que eram de extrema erudição. Tanto é verdade que, devido a esses trabalhos e outros publicados nos seus anos de universidade, ele recebeu o título de doutor sem precisar defender tese. Esses trabalhos foram tão importantes que fizeram com que ele concedesse o título em filologia sem ele defender a tese, tá?
Bom, então ele foi convidado a lecionar como professor em Basileia. Então, em Basileia, ele conhece Wagner e Cosima, a mulher dele, e estabelece uma amizade muito profunda com os dois. Tá? Ele não só estabelece uma amizade profunda, mas ele passa a se apaixonar pela música de Wagner. Tá? Então, em 1872, ele publica a sua primeira grande obra chamada O Nascimento da Tragédia. Tá? Nascimento da Tragédia. E o prefácio dessa obra é dedicado a Wagner. Tá? É um texto muito interessante, vocês vão ter ocasião de ouvir falar nele mais adiante, quando a gente for entrar no mérito das obras, não é? Onde ele desenvolve uma tese muito curiosa e ainda extremamente citado hoje em dia, não é? Dos dois polos que marcam o temperamento humano, não é? Apolo e Dionísio. Aqui o autor chama Dionísio de Dionísio. Eu não sei porque eles mudaram para Dioniso, mas o nome correto seria Dionísio, não é? Ele vai mostrar a vocês qual é o alcance da palavra Apolo, qual é o alcance desse conceito e qual é o alcance da palavra Dionísio e o que está atrás, não é? Que tem os dois polos do comportamento humano apareceram então nesse livro dele, O Nascimento da Tragédia, que foi lançado em 1872. Tá? Bom, curioso isso, né? Que o livro foi visto como uma aventura irresponsável. Não é? Uma aventura irresponsável, uma mal disfarçada panfletagem dos empreendimentos de Wagner. Quer dizer, durante a vida dele, as obras dele não tiveram repercussão que vieram a ter depois. Quer dizer, não tiveram quase que nenhuma repercussão. E esse foi um dos motivos que o amarguraram sobremaneira, não é? Passados alguns tempos, ele passou a ter dores de cabeça fortes a partir de 1875 em diante. E ele teve que pedir várias licenças da universidade onde ele lecionava, não é? E ele então, aos poucos, porém, vai se afastando de Wagner. Em 1876, ele rompe com Wagner, e não volta à amizade, né? Mudou a maneira dele abordar a obra de Wagner. Nós vamos ver como e porquê. Bom, ele culpava Wagner por ter se submetido ao mercado, tá? Ele deixou de ser original para se submeter ao mercado e se comprometeu, Wagner, não é? Tanto com os ideais do cristianismo quanto com as pretensões estreitamente nacionalistas do Império Alemão que estava sendo construído por Bismarck, sob o poderio militar da Prússia. Por esses motivos ele se afastou. Entre 76 e 77, entre 1876 e 1877, Nietzsche formula os pensamentos que reunirá num livro publicado no ano seguinte, publicado em 78, Humano, Demasiado Humano. O texto marca o início do segundo período do pensamento de Nietzsche. Nós vamos ver o primeiro período, no qual ele dá uma importância muito grande à arte, e no segundo ele passa para o pensamento científico. Nós vamos ver isso na obra dele. Tá? Ao mesmo tempo, ele já abandona Schopenhauer também, né? E abandona uma obra do seu amigo René, chamada Origem dos Sentimentos Morais, que ele havia apreciado anteriormente. Bom, esse livro também, Humano, Demasiado Humano, foi mal recebido pelo público e pela crítica. As obras que se seguem num ciclo ulterior do seu pensamento, chamadas Aurora, de 1881, Gaia a Ciência, de 1882, será reservado ao mesmo destino. Bom, entre mentes, atormentado por seus males físicos e sentindo-se a cada dia mais isolado em virtude
da cortina de silêncio e mal entendidos que pairavam sobre sua obra, Nietzsche toma a decisão de abandonar definitivamente a carreira acadêmica. A Universidade de Basileia concede-lhe uma modesta pensão vitalícia que lhe permitirá sobreviver. Bom, agora vem um episódio sentimental aqui muito interessante, né? Que apesar do seu isolamento voluntário, ele trava conhecimento com uma jovem russa chamada Lu Andreas Salomé, por quem se apaixona e a quem propõe casamento. Lu Salomé, entretanto, ainda que intelectualmente fascinada por Nietzsche, tinha seus próprios planos de independência pessoal, além de estar efetivamente ligada ao amigo comum de ambos, o médico Paul Ré. Nietzsche chega a conceber a ideia de uma união livre entre os três, que, associados, partiriam para Paris e Viena para aprofundar seus conhecimentos científicos e manter uma vida livre e arejada, dedicada ao trabalho e à reflexão. Todos esses planos fracassaram, e a intervenção desastrosa da irmã de Nietzsche, com o propósito de defender o irmão das intrigas da aventureira russa, o conduziu à mais amarga de suas desilusões amorosas. A última fase de Nietzsche, da filosofia de Nietzsche, está associada ao livro mais famoso dele, Assim Falou Zaratustra. É nesse livro que ele atinge os limites da radicalidade crítica. É por volta dessa época que ele concebe o projeto de escrever um livro, reunindo o essencial de seus pensamentos à vontade de poder. Tanto em Assim Falou Zaratustra, quanto nos livros subsequentes, Para Além do Bem e do Mal, escrito em 1886, e Para a Genealogia da Moral, escrito em 1887, não houve repercussão nenhuma, levando o filósofo ao limiar do desespero, condição agravada pelos males físicos. É nessa época de solidão que ele intensifica suas leituras de Dostoiévski, sendo ele mesmo um excelente prosador e poeta. Nietzsche sempre manteve com a literatura uma relação muito estreita. Para ele, Goethe, Stendhal e Dostoiévski atingiram as mais elevadas regiões da vida do espírito. O ano de 1888, é o mais fecundo na produção intelectual de Nietzsche. Durante esse ano, ele altera radicalmente seus planos em relação ao livro A Vontade de Poder, substituindo-o por outro que deveria chamar-se Tresvaloração de Todos os Valores, também não levado a cabo. Contudo, ele escreve sim O Crepúsculo dos Ídolos, O Caso Wagner, O Anticristo, et Homo. Esse ano de 88 é igualmente marcado pelo início de uma recepção positiva da sua obra. Zaratustra, traduzido para o francês. E Hippolyte Taine, que é um historiador francês muito famoso na época, se confessa admirador de sua obra. Ao mesmo tempo, o escritor Georges Brand difunde o pensamento de Nietzsche na Dinamarca, associando-o a Kierkegaard. E também se registra uma recepção de Nietzsche na Suécia. Então, ele já fica mais animado, mais eufórico, tá? Ele confia que agora ele será um autor lido e levado a sério, e decide fazer a sua própria apresentação com um dos livros mais autobiográficos dele, chamado Et Homme. Bom, aí, no final do ano de 1888, a saúde de Nietzsche atinge o seu limite. Ele escreve uma série de panfletos, O Crucificado, Dionísio, uma declaração de guerra contra o primeiro-ministro da Prússia, Bismarck, contra o imperador alemão, afinal, um prenúncio do colapso mental que o acometeria em janeiro de 89 em Milão. A partir desse colapso, ele foi, então, abrigado numa clínica e viveu mais 11 anos em completo e permanente estado de alienação, vindo a falecer em 25 de agosto de 1900. Tá? Então,
Ele assumiu até o fim a tarefa de levar o pensamento às suas consequências extremas. Não tolerava as máquinas de pensar. Ignoro o que sejam problemas puramente espirituais. Todas as verdades são, para mim, verdades sangrentas. Então vamos ver. Vamos ver então agora as obras dele. Não é? As obras dele nas diferentes fases. Nietzsche se opõe à supressão das diferenças. Ele se opõe à padronização de valores que, sob o pretexto da universalidade, essa padronização encobre o quê? A imposição totalitária de interesses particulares. Por isso, ele é também um opositor da igualdade entendida como uniformidade. Assim, ele denunciou a transformação de pessoas em peças anônimas de engrenagem global de interesses e a manipulação de corações e mentes pelos grandes dispositivos formadores de opinião. Vejam a atualidade do Nietzsche. Isso explica porque, para ele, o riso e a paródia são operadores filosóficos inigualáveis. O riso e a paródia permitem reverter perspectivas fossilizadas. Nietzsche, o impiedoso crítico das crenças canônicas, é também um mestre da ironia. A sua ambição consiste em tornar superfície o que é profundidade. Restituir a graça ao peso da seriedade filosófica. Opositor ferrenho nos seus começos da dialética socrática, Nietzsche reedita no mundo moderno o gesto irônico do pai fundador da filosofia ocidental. Ao mesmo tempo, é um decisivo adversário de Platão. E sua filosofia, a filosofia de Nietzsche, talvez possa ser caracterizada como uma inversão paródica do platonismo, definindo-se como o mais intransigente anticristão. Ele dá, no entanto, à sua biografia intelectual, escrita no final da vida, o título de Ecce Homo. Expressão essa, conforme é sabido, empregada por Pilatos ao apresentar Jesus Cristo aos seus algozes, pouco antes da paixão. Nietzsche, o filósofo artista, é um poeta que só acreditava numa filosofia que fosse expressão das vivências genuínas e pessoais, vendo na experiência estética uma espécie de êxtase e de redenção. E é por isso mesmo um precursor da crítica a um tipo de racionalidade meramente técnica, fria e planificadora. Essa é uma apresentação geral. Agora nós vamos ver então a primeira fase. Nietzsche dedicou a sua vida a realizar 3 tarefas principais. Primeiro, compreender a lógica desse movimento contraditório ao longo do qual o progresso do conhecimento leva à perda da consistência dos valores absolutos. Segundo, a partir dessa compreensão, denunciar todas as formas de mistificação pelas quais o homem moderno oblitera a sua visão dos perigos de sua condição. E, por fim, destruídos os falsos ídolos, pensar novos valores. Assumir corajosamente o risco de pensar esses novos valores, de abrir novos horizontes para a experiência humana e sua história. Esses três
tarefas principais que ele se propunha. Vamos ver então a questão do fim da metafísica em Nietzsche, que é uma questão claramente expressa por ele, mas muito mal interpretada, não é? Por uma série de seguidores ou de estudiosos que vieram depois dele. Para Nietzsche, pode-se tomar a filosofia de Platão como um modelo de metafísica. Isso por quê? Porque a filosofia de Platão se fundamenta numa concepção dualista do universo, estabelecendo uma oposição de valores entre duas esferas distintas da realidade. De um lado, existe um domínio ideal, considerado como o verdadeiro mundo ou a realidade verdadeira. Assim denominado por Platão por ser o plano das essências, isto é, aquilo que em todo e qualquer fenômeno constitui uma pura forma ou conceito. Assim, por exemplo, a humanidade constitui a essência de cada ser humano particular, da mesma forma que a triangularidade determina a natureza de toda e qualquer figura triangular. Todos os indivíduos humanos concretos são limitados e finitos, mas a humanidade é uma entidade intelectual que em nada se altera em virtude da sucessão dos indivíduos singulares. Tais formas puras ou essências, né, que Platão denominou de ideias, teriam a sua origem na ideia do bem ou de Deus, que é a causa produtora de todas as outras ideias, que são as formas gerais do universo. Tais entidades são inacessíveis aos nossos órgãos dos sentidos e imutáveis, uma vez que não estão submetidas às leis do espaço e do tempo. Por serem as responsáveis pela realidade de todo o real, foram tradicionalmente denominadas de realidades inteligíveis, em contraposição com uma segunda ordem de realidade, que seria então a realidade aparente ou sensível, que é aquela de que nós temos experiência durante a nossa vida. Contraposto às essências inteligíveis, o mundo sensível é tradicionalmente considerado um plano de realidade deficitária, enganosa, mera aparência ou simulacro das formas puras, que são modelos dos quais toda a realidade empírica sensível constitui uma cópia, necessariamente imperfeita e corruptível. É a essa realidade degradada, sujeita às condições do espaço e do tempo, que pertence à nossa existência terrena e corporal. Nossa alma ou espírito, nossa verdadeira essência e princípio inteligível, estaria como que prisioneira de nosso corpo, sendo por isso induzida ao erro e ao engano pelos sentidos que nos arrastam para o plano das aparências, desviando-nos do que seria a nossa verdadeira destinação. 2 pontos. A contemplação das formas puras. Em virtude de nossa alma racional imortal, nós somos aparentados com as puras ideias e nós somos participantes desse mundo inteligível. Todo conhecimento verdadeiro seria, pois, uma espécie de recordação do que outrora, antes do cativeiro de nossa alma pelo corpo e no mundo terrestre, contempláramos do verdadeiro e divino mundo das ideias. Um espírito ou razão pura e um bem em si, ou seja, um bem ou valor cuja vigência é universal e necessária, então, constituem as referências metafísicas que dão sustentação tanto ao conhecimento científico quanto às ações do ser humano no mundo. O anúncio por Nietzsche da morte de Deus significa o fim do modo tipicamente metafísico de pensar, na medida em que, para ele, o cristianismo, tanto como religião quanto como doutrina moral, constitui uma versão vulgarizada do platonismo. Versão essa adaptada às necessidades e anseios de amplas massas populares. Por sua vez, o cristianismo constitui para Nietzsche a medula ética do mundo ocidental,
é da seiva moral do cristianismo que se nutre em todas as esferas importantes de nossa cultura, desde a mais abstrata e rarefeita até a investigação das ciências formais, até o plano material de organização da vida e do trabalho. Para Nietzsche, a morte de Deus é uma expressão simbólica do desaparecimento desse horizonte metafísico, baseado na oposição entre a aparência e a realidade, entre a verdade e a falsidade, entre o bem e o mal. Isso significa que não podemos mais sustentar a crença num conhecimento objetivo que ultrapasse a particularidade de nossos afetos. Para Nietzsche, todo conhecimento é inevitavelmente guiado por interesses e condicionamentos subjetivos, ideológicos. 2 pontos. O conhecimento resulta da projeção de nossos impulsos e anseios, razão pela qual Nietzsche o considera sempre determinado por certa perspectiva, seja individual, seja socioculturalmente determinada. C. Como resultado do desenvolvimento das ciências e do aprofundamento do esclarecimento, chegamos à experiência da morte de Deus, então é lícito colocar também em questão o único valor absoluto que ainda permanece reconhecido pela consciência científica contemporânea, o valor absoluto da verdade. A morte de Deus implica, portanto, a possibilidade de colocar em questão a crença na origem divina e no valor absoluto da verdade. Fazer com que a verdade apareça como um problema implica para Nietzsche problematizar também conceitos como o bem e o mal, o justo e o injusto, o lícito e o proibido, na medida em que verdade, beleza e bondade e justiça sempre foram termos que mantiveram íntima correlação entre si. Nietzsche é, pois, o filósofo que ousa colocar em questão o valor dos valores. Sua preocupação consiste em trazer à luz as condições históricas das quais emergiram nossos supostos valores absolutos, colocando em dúvida a pretensa sacralidade de sua origem. Em sua genealogia da moral, Nietzsche pretende também submeter a julgamento o valor desses mesmos valores. Isso nós veremos mais adiante quando formos falar da genealogia da moral. Então, essa é uma visão geral de alguns dos conceitos mais importantes de Nietzsche. Veremos em seguida o suceder-se das fases do seu pensamento. Por isso, nós vamos fazer uma pausa e continuaremos no próximo encontro. Muito obrigada.